Aí, pessoal, muito boa noite, graça e paz do Senhor a cada um dos irmãos e irmãs, cada pessoa que quiser nos acompanhar. Já estamos chegando por aqui, ainda faltam alguns minutinhos para as 20 horas, o horário que foi combinado, são 19h57, e nós já estamos por aqui para convidar você a entrar, a falar um oi. Estou aqui para nossa aula de teologia, nosso módulo de teologia, né? Teologia para o que der e vier. E nós já estamos no módulo 4. Então eu quero convidar você a entrar. Já estamos conectados. Muito boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa fortalecer sua vida, possa abençoar sua vida. E nós estamos chegando aqui. Então, estamos ajeitando. Quero dizer a vocês que o Guilherme está me ajudando. Ele é o secretário. Oi, pessoal. Ele está aqui. E vamos aguardar um pouquinho aí, né? São ainda 19h58. Já vamos entrando por aí. E bom, vamos falando um oi aí. Quem já está aí, vai falando um oi. Estou aqui. Graça e paz. Né? Quem já vai chegando aí, vai falando um oi. Aqui, né? Isso, a Lídia já tá aí. O Alex. A Camila. A Camila tá aí. Quem mais? Tem mais gente aí? Quem comentou por enquanto foi eles. Aham. Então, estamos por aqui, gente, já aguardando um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente inicia o nosso módulo de teologia. Tem sido, para mim, um grande privilégio, já falei isso várias vezes, né? Mas aproveitando aí o tempo, até o pessoal ir entrando, a gente vai falando, né? E Sônia chegou também, a Daniela. E isso aí, graça e paz. Graça e paz, gente. Então, nós temos feito o devocional pela manhã. Josefa, a Neuza, muito bom. Boa noite agora, né? A Alzenira está com a gente também. Camila, todo mundo aí. Né? Então, nós todas as manhãs fazemos a devocional. Para mim tem sido muito... Me ajuda muito essa devocional, me abençoa muito. E me abençoa mais ainda a sua participação, né? Os irmãos vão falando, vão se manifestando aí. E nós ficamos muito felizes com isso. Thelma, muito boa noite. Sônia Maria, muito boa noite. Sônia. Então, todo mundo está aí convidado a acompanhar com a gente. Bom, os que já estão aí, eu disponibilizei o material da lição de hoje, tá? Tá no Zap. Lá no Zap você vai ver um documento em Word. Tá lá, é esse aqui, módulo 4, Teologia para o que der e vier, módulo 4, Vivendo hoje a esperança do fim, que é um estudo de escatologia, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho o que é isso e tudo mais. Cláudia, do Daniel também, graça e paz. E coloquei isso também aí no Facebook. No Facebook eu transcrevi o texto todo aí, dessa primeira lição, tá? Que vai ser a nossa base. O material você pode ler e eu geralmente vou postar de manhã, e aí você tem um tempinho até para ler antes, se você quiser. E à noite nós temos a aula, tá? No WhatsApp da igreja eu postei esse material de manhã. E no Facebook, que eu estava tentando ver uma maneira melhor de fazer, eu não encontrei, então eu peguei e colei e recortei e colei mesmo, né? Copiei e colei aí no Facebook. Você tem o texto aí, você pode imprimir se você quiser, mas é só a primeira lição, tá? São 6 lições, então eu vou falar daqui a pouquinho do conteúdo do curso, como vai funcionar e tudo mais, tá? Como é que serão as provas? Tô brincando. Como é que vão ser as provas? Como é que você vai poder ser aprovado, né? Não vai ter prova não, vai ter só
participação, pergunta, isso nós vamos ter, tá bom? Então é isso aí. Bom, Marcelo está com a gente também. Graça e paz, Marcelo. Graça e paz. Então nós vamos ter um momento de oração. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir graça de Deus, né? A Zuíla também está com a gente. Vamos orar. Convido você a orar juntamente comigo. Então vamos orar. Senhor, agradecemos mais uma oportunidade de estarmos juntos e de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a Tua graça, direção. Permita que possamos compreender melhor para viver melhor. É isso que nós desejamos. Queremos falar desse assunto no tempo presente. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe e nos ajude a ter clareza, nos ajude a, ó Deus, ter um tempo aqui juntos proveitoso para a nossa vida, para o nosso crescimento. Eu peço que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito bem. É só reforçar então. Nós estamos no módulo 4. Alguns de vocês fizeram os 3 módulos anteriores, né? Que foi, na verdade, o primeiro foi uma introdução, o segundo módulo foi sobre Novo Testamento e o terceiro módulo foi sobre Antigo Testamento, né? Foi um panorama do Novo Testamento, o segundo módulo. O terceiro módulo foi um panorama do Antigo Testamento. E esse quarto módulo que eu estou fazendo, nós vamos falar sobre esse tema, vivendo hoje a esperança do fim, que na verdade é o tema da escatologia, que eu vou falar agora, que é sobre o fim dos tempos. Porém, nós colocamos esse título, Vivendo Hoje a Esperança do Fim, porque nosso objetivo principal não é atender curiosidade de saber, né? Muita gente tem muita curiosidade. E há coisas que eu também tenho curiosidade, mas eu não sei. A verdade é que a gente não sabe. Há certas questões que não dá para ter certeza, né? Embora alguns aí parece que estão com muita certeza, a coisa não é bem assim, né? E na verdade também porque quando a Bíblia fala desses temas, ela sempre fala a partir do presente. Isso é, toda vez que a Bíblia fala sobre o futuro, sobre o fim dos tempos, ela fala para encorajar quem está vivendo no presente. Então, o objetivo é esse. Não é só saber o que vai acontecer no futuro. É viver hoje preparado, né, ou se preparando cada dia para o amanhã. Silvana Pinheiro, muito bom dia. Bom dia não, olha eu. Muito boa noite. Eu estou acostumado a falar bom dia tanto, né? Na devocional que eu falo, mas muito boa noite, graça e paz do Senhor. Então, eu coloquei aí uma introdução para vocês, né? Aliás, deixa eu só, antes de falar, né? Como é que vai funcionar o curso? Bom, gente, são 6 lições, tá? Que eu preparei aqui. Nós temos 6 lições. E eu não sei se vamos conseguir fazer uma por dia. Vamos ver como nós conseguimos. Será terça e quinta durante esse mês de julho. É o que nós pretendemos fazer. Tá bom? Terça e quinta nesse mês de julho. Vamos ver se isso funciona bem. Claro que a gente tem aí flexibilidade para melhorar, dependendo da possibilidade de vocês, dependendo também da produtividade, né? Do que vocês percebem que está sendo bom, se está sendo assim proveitoso a absorver, né, o conteúdo, ou se a gente precisa mudar. Gilberto Guilhem, né? Muito boa noite, Gilberto. Então, isso, claro que nós podemos adaptar aí ao longo do tempo. Então, parafraseando Jesus, tá? O curso foi feito por causa de vocês e não vocês por causa do curso. Então, o curso é que tem que se adaptar a nós e a vocês que estão participando. O curso não é rígido, né? O que eu tenho aqui, Adriane, Paulinho, graça e paz. O que eu tenho aqui é um material que nos direciona, que nos dá uma direção. Mas nós podemos adaptar de acordo com aquilo que a gente perceber que é a necessidade melhor ou o caminho melhor, tá? Mas são 6 lições. O que nós vamos ter nessas 6 lições? Bom, nessas 6 lições nós vamos ter primeiro uma introdução, né?
que eu vou falar sobre os temas principais da escatologia, falar sobre definição e sobre temas principais. Depois, numa segunda lição, eu vou falar sobre os fundamentos, o que é mais fundamental. Por quê? Porque a gente precisa primeiro saber quais são as bases mais importantes. Por quê? Porque como esse assunto é muito complexo, é muito fácil a gente se perder nos detalhes. Aí você não consegue discernir o que é mais importante e o que não é. Então eu quero falar da base. A base é aquilo que mais ou menos é comum, né? Não é, pode ser que tenha uma ou outra coisa aí, mas a base que eu quero dar é tentar encontrar aquilo que é mais comum, que tem pouca controvérsia sobre isso, né? Uma certa aceitação dessas bases fundamentais que a gente precisa trabalhar, tá bom? Depois que nós falarmos dessas bases, eu vou falar, nós vamos ter várias lições aí sobre passagens mais importantes da Bíblia sobre esse tema. Esse é o método que eu vou usar. Ao invés de eu ficar trabalhando com vários textos aqui e ali, versículos, né, citados aqui que muita gente faz, vou pegar textos principais e vamos olhar um pouquinho mais de perto esses textos principais. Por exemplo, no Antigo Testamento, eu quero falar sobre o novo céus e nova terra de Isaías 65. Esse texto é muito importante porque, embora Isaías fale de novo céus e nova terra, ele fala que as pessoas vão ter longevidade, mas não imortalidade, né? Em Isaías 65, 17 em diante. O que isso quer dizer? Como é que isso se explica? Ele fala de um novo céu e nova terra que ainda vai ter morte? Então nós vamos falar disso, tá bom? Uma outra passagem que nós vamos ver ainda no Antigo Testamento, que é muito importante, é as 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9 tem uma profecia sobre as 70 semanas. E eu vou mostrar para vocês que até o século XIX, a cristandade, de modo geral, acreditou que aquela era uma profecia sobre a vinda de Jesus. Que as 70 semanas se cumpriram até a vinda de Jesus. Tá? Do século XIX para cá, há um grupo evangélico recente, cresceu muito, e hoje há muitos evangélicos que pensam que a última semana, a 70ª semana, foi separada das 69 e ainda não se cumpriu. Tá? Então eu vou falar sobre isso. Vou tratar do que são as 70 semanas de Daniel, o que elas têm a ver com Jesus e com o futuro. Né? Todo mundo concorda que tem a ver com Jesus. O que a discordância está na última semana, na 70ª semana, se ela já se cumpriu ou ela ainda está no futuro. Então a gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Aí eu vou falar também sobre o sermão profético de Jesus. Mateus 24, 25, Marcos 13 e Lucas 21. Na verdade eu já abordei esses textos em alguns outros lugares, mas a gente vai rever um pouquinho, tá? E eu quero voltar a esse tema, porque é aquele momento, nós passamos já aí, quem acompanha comigo a devocional de manhã, caminhando com Jesus no Evangelho de Marcos, nós já passamos por Marcos 13, quando Jesus está reunido com seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, olhando o templo e dizendo que aquele templo vai ser destruído. Tá? Então vamos trabalhar com essas passagens aí. Vamos falar também de 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, por causa que lá tem aquele tema do arrebatamento, do encontro com Jesus. Lá também tem o tema em 2ª Tessalonicenses do homem do pecado, aí entra na história do anticristo e tudo mais. Então vamos falar um pouquinho disso aí, tá bom? Vamos falar também de 2ª de Pedro, capítulo 3, porque essa passagem é clássica, importante, porque ali Pedro trata da questão da demora. Por que está demorando, né? Já na época de Pedro, as pessoas estavam perguntando, por que está demorando? Se está demorando desse jeito, por que não vai acontecer? Então Pedro, é nesse texto que Pedro, por exemplo, diz que para Deus um dia é como 1000 anos, né? 1000 anos como um dia, citando o Salmo. Então a gente vai falar sobre isso aí. E claro, vamos fazer um panoramazinho do Apocalipse de João. Nós começamos lá na igreja na quarta-feira um estudo do Apocalipse, mas não tinha muita presença, né? Nós voltamos a ter o tema da oração. Nós vamos falar um pouquinho do Apocalipse de João, tá? Eu quero fazer um panorama. E fica aberto aí, claro, eu estou com esses textos principais, mas vocês podem participar perguntando de outros textos. Aí a gente vai
procurar trabalhar juntos aqui com esses textos, tá bom? Então aqui na introdução eu estou explicando... Oi? Fala pro pessoal das dúvidas para colocar. Ah, sim, ó. Como é que nós vamos fazer aqui? O Guilherme está me ajudando aqui, gente. E as dúvidas que você tiver, perguntas, pode fazer aí, mandando o recado. O Guilherme vai anotar aqui, tá bom? E eu vou fazer assim, ó. Nessa lição de hoje, nós temos alguns tópicos. No final de cada tópico aí eu vou voltar às perguntas que tiverem aí, tá bom? Tem alguns tópicos aqui na lição de hoje. Eu vou falar sobre hoje o que é escatologia, tópico 1, tá? O segundo é escatologia e apocalíptica. Qual que é a relação de uma coisa com a outra, tá? Isabel Regina Muniz, graça e paz. Cumprimento das promessas de Deus, tá? Eu vou falar sobre isso hoje. Vou falar também sobre o tempo da salvação final. E vou falar também sobre o estabelecimento da justiça de Deus. E por fim, eis que faço novas todas as coisas. O tema de hoje é escatologia e seus temas principais. Eu vou só mostrar quais são os temas principais da escatologia, tá bom? É isso que nós queremos falar. Eu vou definir o que é escatologia e falar dos temas principais, tá legal? Então as perguntas você vai colocando aí. Podem ser perguntas também que de outros textos da Bíblia, não tem problema. Perguntas que tiver à mente, você coloca aí. Também quero fazer o seguinte, eu vou tentar disponibilizar para vocês o texto antes, pelo menos na manhã do dia, né? Por exemplo, a lição da quinta-feira, eu vou tentar disponibilizar na quinta-feira de manhã. Então você tem pelo menos um texto, um tempo, né? Para poder ler, se você quiser, antes o texto, porque o que eu vou falar aqui não é exatamente, mas é basicamente o que eu escrevi aqui para vai poder fazer perguntas. Se surgir outra pergunta, mesmo que não esteja muito relacionado, você pode fazer também. E é claro que eu mencionei algumas passagens da Bíblia, talvez você queira discutir alguma outra passagem da Bíblia, não tem problema. Você fala aí, coloca a sua dúvida, o seu questionamento, e a gente vai tentar juntos aí caminhar, tentando entender melhor essas questões. Tudo isso com o objetivo de fortalecimento, com o objetivo de nós crescermos juntos na fé, né? Com o objetivo de aprendermos mais sobre a Bíblia, o que ela fala, sobre o reino de Deus, sobre o Evangelho e tudo mais, tá bom? Então é isso aí. Bom, tudo bem? Então vamos lá. Na introdução, eu estou explicando que, em primeiro lugar, que nosso objetivo com esse título, né? Vivendo hoje a esperança do fim, não é satisfazer curiosidades. Não é isso. Embora... Tá bom, tem curiosidade, quer saber? Não tem nenhum pecado nisso, né? Mas se a gente fica só querendo atender curiosidade, não adianta, não é esse o nosso objetivo, né? Nosso objetivo é compreender o Evangelho para viver, né? Claudinei, pastor Claudinei, graça e paz, querido, tudo bem? Então, o nosso objetivo é esse, por isso eu dei esse título, Vivendo Hoje a Esperança do Fim. Sempre a gente vai procurar fazer um link com a nossa realidade, fazer uma ligação com a nossa vida, porque esse é o objetivo desses textos. Esses textos que falam sobre o fim, eles não foram apresentados, não foram produzidos para satisfazer curiosidade de ninguém. Na verdade, eles surgem a partir do desejo da palavra de Deus para encorajar, para abençoar, para orientar quem está vivendo aquele momento. Então nós não podemos fugir disso também, tá bom? Então isso é um objetivo principal. Então eu tenho dois motivos principais para poder... Alguém pode perguntar, pastor, por que você escolheu escatologia, né, para esse módulo 4? Dois motivos principais, tá? Eu poderia até citar um terceiro, que é o fato de que, claro, é um assunto importante, eu vou falar daqui a pouquinho. Não é só importante, mas é um assunto básico, na verdade. A gente vai ver isso, tá? Mas são dois motivos principais. Primeiro, porque esse momento que nós estamos vivendo, de crise, essa crise sem igual, né? Nunca vivemos uma situação dessa no mundo, uma crise mundial, uma doença que apareceu aí, um vírus que apareceu assustando todo mundo. Graças a Deus que ele não é tão letal, mas ele é de um poder enorme de contaminação, né? Um poder enorme mesmo de contaminação, esse é o grande problema. E que causou tudo isso que vocês estão vendo aí no mundo. Isso gera insegurança, isso gera aquela sensação estranha, né? De que realmente aquilo que já é verdade, a gente já sabia, né? Que nós não temos controle sobre a vida, mas isso fica muito mais evidente.
e as pessoas têm que mudar a sua vida, muita coisa acontece de diferente, então fica aquela sensação, e aí nosso coração, nossa mente, nós ficamos mais propensos, mais abertos, né? Mais assim, na expectativa dessas coisas, né? Nosso espírito está mais voltado para essas coisas. Então é um momento oportuno para a gente estudar esse assunto, para falar disso. Afinal de contas, estamos aqui por quê, né? Vamos para onde? Como que tudo vai acontecer? Será que eu posso saber alguma coisa do amanhã? Então tudo isso são perguntas importantes, né? Fazem parte da nossa vida, essas questões, e elas são muito importantes. Então por isso, esse é o primeiro motivo, tá bom? Boa noite, Juraci. Boa noite, Jura, graça e paz. A Cida tá junto também? Tá? Chama a Cida aí. Então, o segundo motivo, gente, é porque esse momento também é um momento assim fértil para os sensacionalistas e profetas de plantão, né? Surge muita gente nessa época querendo marcar a data do fim do mundo, saindo com umas ideias meio esdrúxulas e citando a Bíblia. E tá cheio disso na internet. Então você vai achar um monte de coisa disso na internet, nas redes sociais, no YouTube. Você acha um monte de coisa. E aparece também em todos os meios de comunicação. E tem os caras que vêm falando como se eles fossem realmente os donos da verdade, soubessem o que vai acontecer. E infelizmente há muita gente que acaba enganada nesses tempos. Aliás, isso é histórico, isso já aconteceu muitas vezes, tá? Muitas vezes. Gente que marca o fim do mundo, gente que reúne grupo, acaba criando até religiões, denominações em torno disso. Né, de tentar marcar o fim do mundo, sabe a data, descobre a data, tenta encontrar profecia na Bíblia que diz qual é a data do fim do mundo. Isso já aconteceu muitas vezes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Gente aparecendo dizendo que é o Cristo, né? Isso aí está acontecendo direto. Nós temos um aqui no Brasil que chega a ser hilário, né? Mas ele não é. Para ele não é brincadeira, não. Ele é hilário, mas ele acha que ele é o Cristo mesmo, né? O Henri Cristo. Inclusive mudou a identidade dele. Ele conseguiu autorização para colocar na identidade dele que o nome dele é o nome dele mais Henri e o resto lá. Henri ali é Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então tem isso aí tem acontecido ao longo da história. Então, uma das funções, né? Uma das coisas importantes na igreja é a defesa da fé e também a orientação para que as pessoas não fiquem assim à mercê de qualquer coisa, né? É a nossa função da igreja também tratar desse assunto e prevenir e guardar os incautos, os mais talvez imaturos, né? Os mais novos na fé, aquelas pessoas que estão mais vulneráveis a essas coisas. Então certamente isso é um motivo importante também, tá legal? Então esse estudo se encaixa, então, na verdade, no que nós estamos falando sempre, né? O próprio título geral do nosso curso, Teologia para o que Deve Vier, nos aponta para isso também, que é uma teologia que se aplica à vida. Eu tenho falado isso, né? Por que chama-se Teologia para o que Deve Vier? Teologia para a vida. É para a gente viver a nossa vida lembrando dessas coisas, né? Camargo Santos, muito bem-vindo. Graça e paz. Tá bom? Então, eu quero, além disso, ressaltar, né, que esse tema demanda aspectos muito difíceis, tá? Passagens bíblicas às vezes difíceis de entender. Você pega o Apocalipse de João, por exemplo, né, as pessoas se assustam porque está cheio de símbolos, cheio de enigmas, né? E aí surgem opiniões diferentes sobre várias coisas, inclusive entre evangélicos. Há opiniões bem diferentes sobre textos da Bíblia sobre esse assunto, tá bom? Por isso, a gente precisa estudar isso primeiro com uma sede, com desejo de aprender melhor a palavra de Deus para servir melhor, para viver melhor, mas fazer isso com humildade, tá? É importante que a gente tenha convicção, mas também é importante que a gente entenda que convicção não é arrogância. Não, quem é convicto não é necessariamente dono da verdade. Não é não. Quem é convicto nunca é, né? Quem é convicto não é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. E quem está convicto também não significa que não tem dúvida, né? Como alguém já disse, muito sabiamente, se você não tem dúvida nenhuma, é porque você está mal informado, né?
Então, isso é importante. Então, nós queremos reforçar. E nós queremos também fazer o seguinte, tentar discernir o que é mais fundamental, que a gente precisa abraçar, e perceber o que é mais periférico, e que tem opiniões diferentes exatamente por isso. São temas um pouco mais periféricos, e aí as opiniões divergem sobre o que o texto bíblico está dizendo realmente ou não, né? E isso é importante. Por exemplo, só para citar um exemplo, uma ideia muito popular no Brasil é a ideia, eu penso que ainda é a ideia da maioria dos evangélicos, né? Pastores pelo menos acreditam assim, que Jesus virá arrebatar a igreja, vai levar a igreja lá para o céu, aí a igreja vai ficar 7 anos lá no céu, desfrutando das bodas do Cordeiro, enquanto ficam aqui os judeus que não creram, e ficam aqui aqueles que não creram no Evangelho na grande tribulação. Isso é muito comum. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Estamos esperando o arrebatamento da igreja. Eu vou tentar mostrar para vocês que eu não acredito nisso. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia ensina. Tá? Então, vou tentar mostrar isso. Eu sei, tem pastores, colegas meus, inclusive, amigos meus, que não concordam comigo. Tá? E claro, você também pode discordar se você quiser. Mas eu vou tentar mostrar por quê. Tá? Aliás, devo dizer, essa ideia, mais uma vez... Em primeiro lugar, eu acho que não é bíblico mesmo. Mas, em segundo lugar, é interessante que essa ideia só surgiu no século XIX. De lá para cá. Nunca foi pregado isso em 19 séculos de cristianismo. Surgiu no século XIX. Isso é interessante. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Então, só para vocês verem, tem assuntos meio complexos. Mas eu quero falar especialmente das coisas mais fundamentais. Por isso que eu estou usando esse método. Nós vamos primeiro definir o que é. Eu vou falar hoje, nessa primeira lição, eu vou falar de temas fundamentais do nosso assunto, quais são os temas fundamentais, os temas principais, ok? Na lição de hoje. Amanhã, sim, eu vou falar sobre os fundamentos da escatologia. Eu vou aprofundar um pouco mais esses temas principais e mostrar em que sentido eles são fundamentais. Alguns deles são, de fato, fundamentos, eles são a base de tudo, né? Da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. Aí depois eu vou partir para aqueles textos específicos que eu falei. Um dia nós vamos estudar Isaías 65, o verso 17 em diante, Novo Céus e Nova Terra. Vamos estudar Daniel capítulo 9, as 70 semanas de Daniel. Aliás, recomendo você já ler antes, se você quiser. Pode inclusive ler, ver as anotações que você tem nas Bíblias de estudo, que são muito interessantes. A gente vai discutir algumas delas aqui. Aquelas anotações que tem embaixo das Bíblias de estudo são sugestões, são as opiniões de quem elaborou aquela Bíblia, né? Aquilo ali não é inspirado não, viu gente? Aquilo ali é a opinião das pessoas que elaboraram aquela Bíblia lá. A determinada Bíblia de estudo que você tenha, sei lá, Bíblia Shedd, Thompson, tem várias aí, né? Bíblia, tem tudo quanto é tipo de Bíblia de estudo aí. E você tem lá, geralmente nos comentários, você vai encontrar alguma opinião sobre essas coisas. Depois no Novo Testamento nós vamos falar do que eu já mencionei, o sermão profético de Jesus. Vou falar de 1 e 2 Tessalonicenses, vou falar de 2 de Pedro e do Apocalipse de João. E vou deixar vocês participarem também. Tá bom? Esse vai ser o nosso método. Por último, nós vamos ter uma última lição que eu vou falar das escolas escatológicas, tá? São 3 escolas escatológicas, as escolas de interpretação. São 3. Amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. O último, pré-milenismo, que é o mais popular, também se divide em 3, tá? Vamos ver. Isso vai ser a última lição. Eu vou mostrar para vocês lá no final, tá bom? E por que também que existem essas 3 escolas, essas 3 linhas de interpretação, mas isso lá no final. Primeiro nós vamos tratar dos textos bíblicos, do que é mais fundamental, e depois nós vamos falar das escolas. E aí, claro, eu vou dar minha opinião, vou falar o que eu penso, mas são escolas que estão aí, há pessoas que creem e defendem, principalmente as duas, amilenismo e pré-milenismo. Então o pós-milenismo está meio deixado de lado. O Neto tá lembrando aqui que você falou que é amanhã que você vai fazer, mas é quinta, né? Desculpa, não é amanhã não. É quinta, eu falei amanhã, é a próxima aula, tá? Amanhã é culto. Amanhã é culto. Eu falei amanhã não, isso apaga aí, tá? De vez em quando eu misturo as coisas aí. Então amanhã vai ter a devocional, vai ter o culto à noite. Quinta-feira, na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre isso aí, tá bom? Não é aula todo dia, é terça
e quinta. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro tópico, o que é escatologia? Isso é muito importante, tá? A gente definir os termos primeiro para a gente entender. Escatologia é uma palavra grega, não é português, tá? Na verdade, ela chega no português só com, a gente traz o som, né? Escatologia, mas isso é grego. É como batismo, por exemplo. A palavra batismo não é português, a palavra batismo é grego, baptismos, que quer dizer lavagem ou mergulho. A tradução é lavagem ou mergulho, tá? Baptismos, a gente fala batismo, quer dizer, é uma palavra que não é do português, veio para o português. É igual você falar, por exemplo, show. Show não é português, show é inglês, né? Show quer dizer, a tradução de show é apresentação, demonstração. Show é isso, né? Então, escatologia é uma palavra grega. Quer dizer o que, escatologia? Então, é uma palavra formada por duas palavras, tá? Escato, que vem de escaton. Escaton em grego quer dizer último, tá? Escato, escaton, último. E logia a gente está acostumado a ouvir dizer que significa estudo, né? Não é bem isso, tá, gente? Escaton, último. Logia quer dizer a lógica do negócio, o sistema, a organização da coisa, tá? A harmonização da coisa. Então a escatologia é uma tentativa de harmonizar o que há na Bíblia sobre o fim, sobre os últimos tempos, sobre as últimas coisas. A Bíblia, gente, não tem uma sistematização organizada de cada assunto. O que nós temos na Bíblia são os livros da Bíblia, e não temos nenhuma teologia sistematizada na Bíblia. Todos os livros da Bíblia são circunstanciais, estão ligados a determinados momentos e tal. Então o que é a escatologia? É a tentativa de pegar os textos da Bíblia, ler a Bíblia como um todo, e tentar colocar em ordem, organizar, como vai ser, como serão essas últimas coisas, como será o tempo do fim, o que vai acontecer antes, o que vai acontecer depois, tá? Então isso é escatologia. É a tentativa de entender tudo que a Bíblia diz de uma forma harmonizada, em ordem, né? O que vem primeiro, o que vem depois, por quê, como é que nós comparamos, como é que nós entendemos um texto bíblico em relação ao outro. Então isso é escatologia, tá legal? Então é isso que a escatologia faz, ela tenta harmonizar isso, tá? O que você tem no Antigo Testamento, mas o que você tem também no Novo Testamento, o que você tem nos Evangelhos, o que você tem nas cartas de Paulo, o que você tem nas outras cartas, o que você tem no Apocalipse de João. Como é que essas coisas se harmonizam, né? Por exemplo, segunda carta aos Tessalonicenses fala do homem do pecado ou homem da iniquidade, né? O Apocalipse de João fala da besta ou do monstro. A melhor tradução seria monstro, né? Mas as nossas Bíblias aí, a Bíblia Almeida, tem besta. Capítulo 13 do Apocalipse fala de duas bestas, né? Uma que que vem da terra, outra que vem do mar. E uma delas é o 666. É o número dessa besta, 666. E aí, isso tudo está ligado a quê? Muita gente diz que isso está ligado ao anticristo, né? Mas é interessante, né? Que Paulo nunca usou o termo anticristo. O Apocalipse de João também não. Esse termo anticristo, no singular, só aparece nas cartas de João, tá? Só lá, em 1 de João. Nos evangelhos tem a expressão anticristos, no plural. Mas, de fato, 1 de João 2,18, a partir do versículo 18, fala do anticristo. E fala também de muitos anticristos que vão surgir, mas que vai vir o cara, né? Aquele que é o anticristo mesmo. A pergunta é, o homem do pecado em 2 Tessalonicenses, certo? E a besta do Apocalipse, o 666, é o anticristo? A teologia cristã, de modo geral, tem feito uma associação, entendendo que esse homem do pecado que o apóstolo Paulo fala
é a mesma besta 666 do Apocalipse 13, que também é o anticristo que fala a primeira de João. Então isso é uma harmonização, tá? Tá bom? Então só para a gente ter uma ideia do que nós vamos fazer aqui. Apocalipse, a escatologia é isso, tá bom? Agora eu coloquei aí também para vocês a pergunta sobre o que é apocalíptica. Por que eu coloquei isso? Porque esse nome está começando a aparecer muito também. Quando você for ler livros que falam sobre esse tema, escatologia, você vai ler também esse tema apocalíptica. Na verdade, é quase a mesma coisa. Porque apocalíptica e apocalipse também são palavras gregas, tá? Por exemplo, nós temos um livro da Bíblia que chama-se Apocalipse de João. O que quer dizer apocalipse? Quer dizer revelação, tá? Mas é uma revelação do fim, das últimas coisas. A apocalíptica normalmente tem a ver com a revelação das últimas coisas. É um termo também usado muitas vezes em sinônimo com a escatologia. Mas tem uma diferença interessante, tá? Quem usa o termo apocalíptica geralmente também está interessado em o que dizem os livros que estão fora da Bíblia. A escatologia trabalha com os livros da Bíblia, porque nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, certo? Então nós vamos procurar harmonizar aquilo que está na Bíblia, tudo bem. Mas a apocalíptica lida com toda a literatura da época, por exemplo, de Jesus e dos apóstolos. Há muitos livros escritos na época de Jesus e dos apóstolos que não entraram na Bíblia, mas que também falam do fim dos tempos. Então alguns perguntam o seguinte: será que esses livros nos ajudam a entender a Bíblia? De alguma forma? Pode ser que sim, tá? Então a apocalíptica lida com isso. A apocalíptica não está muito interessada em harmonizar tanto, mas está interessada em ver os pontos principais, citando, fazendo referência também a outros livros que não estão na Bíblia. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, gente, porque vários desses livros que não entraram na Bíblia, hoje estão disponíveis para você na internet. Você entra na internet lá, você vai ter esses livros traduzidos para o português, e aliás, algumas que são muito boas traduções, tá? Se você pegar, por exemplo, citar só um exemplo, primeiro Enoque. O livro de Enoque é citado, inclusive, no Novo Testamento, lá em Judas. Você vai encontrar na internet esse livro, né? Primeiro Enoque, você tem Apocalipse de Pedro, você tem Apocalipse de Moisés, você tem Apocalipse de Abraão, são todos textos que não entraram na Bíblia. E alguém vai falar assim: mas esses livros estão falando de verdade, o que está lá é verdade ou não é? Não dá para ter certeza de tudo que está ali. O que é interessante saber é que, primeiro, esses livros podem eventualmente nos ajudar a entender a Bíblia, alguns aspectos da Bíblia, tá? E segundo, esses livros circulavam na época dos apóstolos, tá? E terceiro, esses livros estão disponíveis hoje. Eles foram desprezados no passado, era muito difícil ouvir falar deles, mas agora você acha na internet. E você vai encontrar gente perguntando sobre isso. Por exemplo, o Guilherme estava me falando esses dias aqui sobre um mito da Lilith, que segundo uma certa literatura foi, na verdade, a mulher de Adão, né? E tem uma discussão sobre isso, de onde surgiu exatamente a Lilith. É a Eva? Não é a Eva? Tá? Então ele veio me perguntar, só para você ver que esses assuntos aparecem. De repente o seu filho vai te perguntar uma coisa dessa. Aliás, tem um filme aí, já tem alguns anos que ele foi produzido, que é o filme Noé. É esse filme estrelado pelo Russell Crowe, né? E muita gente fala: esse livro está errado, porque não sei o que, esse filme está errado porque não é o que a Bíblia fala de Noé. De fato não é. De fato não é. Não é, né? Mas o que acontece? O filme também está baseado em alguns livros que não estão na Bíblia, né? Ele está baseado nos apócrifos, nos livros de Enoque, por exemplo. Algumas coisas que acontecem nesse filme de Noé, estrelado pelo Russell Crowe, é baseado no livro de Enoque, não na Bíblia. Entendeu? Então isso também é importante a gente ressaltar e definir o que é. Beleza? Então a escatologia é a tentativa de harmonizar o que nós encontramos na Bíblia
para colocar as coisas em ordem. Bom, se alguém tiver alguma questão, diga. Só para avisar que a Camila ela tá colocando esses temas no comentário. Ah, tá bom. Só para avisar vocês aí. A Camila tá colocando aí nos comentários os temas que eu coloquei aí, tá? Que estão escritos. Ela tá pegando o texto que eu postei e tá colocando parte por parte aí. Tá legal? Então você pode ir acompanhando. Faça a sua anotação, pode fazer a sua pergunta, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Mas esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Tudo bem aí? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Não está muito claro? Alguma coisa que eu falei não ficou clara? Ficou claro? Legal. Então vamos em frente. Um outro tema principal da escatologia, desse tema que nós estamos tratando aqui, é o cumprimento das promessas de Deus. Isso é muito importante, gente. Newton Mercedes, aí Newton, graça e paz, você tá bom? Falei da Tereza já, né, Tereza? Graça e paz. Então, o nosso terceiro ponto, né? O primeiro ponto é o que é escatologia, o segundo, escatologia e apocalíptica, já expliquei. E o terceiro é o cumprimento das promessas de Deus. Esse assunto, gente, de últimas coisas, no tempo do fim, está muito relacionado à ideia de cumprimento do plano de Deus e das promessas de Deus. Esse assunto está muito ligado à escatologia. Por quê? Porque você vai ver, em primeiro lugar, que a própria morte, a própria vida, morte e ressurreição de Jesus, né? Tudo isso está num âmbito de cumprimento das promessas feitas por Deus para Israel e também para todas as nações lá no Antigo Testamento. Deus não fez a promessa a Abraão: farei de você uma grande nação, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Antigo Testamento tem várias promessas de Deus, tá? E a escatologia, esse nosso tema, diz respeito ao cumprimento dessas promessas de Deus. Você vê nos evangelhos frequentemente eles dizendo que o que está acontecendo com Jesus está cumprindo as Escrituras. Cumprir o que é? Realizar, chegar até o fim, né? Cumprimento tem a ideia de acabar, né? Realizar, daí a ideia de fim, tá bom? Por isso estamos falando do fim dos tempos, da escatologia. A escatologia diz respeito ao cumprimento das promessas de Deus. Por exemplo, você vai pegar lá nos evangelhos, você pega Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, lá diz que o nascimento de Jesus, o que aconteceu com Jesus, foi para que se cumprisse a Escritura. E aí ele cita Isaías 7,14, né? Diz lá, e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, né? Então veja bem, o nascimento de Jesus foi um cumprimento de uma promessa de Deus. Outro exemplo, em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, Jesus está na sinagoga em Nazaré, e ele na sinagoga recebe o livro para a leitura, que era comum acontecer, e ele abre em Isaías 61. Nós podemos ler, né? Para não ficar... Isaías 61. Vamos ver aqui. Vamos ler lá em Lucas, tá? Lucas capítulo 4. Ele abre em Isaías 61 e lê isso aqui, ó. Lucas capítulo 4, versículo 18. O texto aqui diz que Jesus chegou lá na sinagoga e lhe deram o livro do profeta Isaías, verso 17. E abrindo o livro, ele achou o lugar onde está escrito. Verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Isso é Isaías 61, tá? Versículo 1 em diante. E aí olha o que diz o versículo 20. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês
acabaram de ouvir. Veja aí a ideia de cumprimento, né? Isto é, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, o fato de que Jesus andou no mundo curando, libertando e que veio para salvar, é cumprimento das promessas de Deus. E ele cita aqui, neste caso, Isaías 61. Tá? Outro exemplo, no final do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 44, vamos ler lá? É muito interessante porque Lucas 24, 44, diz assim, ó. A seguir, Jesus lhes disse, Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, tá vendo? Aqui diz que tudo o que aconteceu com Jesus, inclusive a sua morte e a sua ressurreição, são cumprimento das promessas de Deus. Tá bom? Então, é por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4:4, assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Gálatas 4:4. Por que plenitude dos tempos? No cumprimento. Deus tem um plano, e esse plano é levado a cumprimento. É como se fizesse um projeto. Você faz um projeto, né? Faz um planejamento para alguma coisa, e você espera que tudo vá acontecendo até que aquilo se realize, se complete, né? Um projeto tem começo, meio e fim. Você projeta alguma coisa e o que você pretende é que esse projeto seja levado a efeito, que ele seja realizado. Vai chegar um dia que você fala, eu fiz o meu projeto, está pronto. Por exemplo, você vai construir uma casa. Quem vai construir uma casa? Quem aí tem um terreno, né, vai construir uma casa. Chama alguém lá, chama um arquiteto, faz um projeto, faz uma planta da casa e mostra como que eu quero que seja essa casa. Aí você faz aquela planta, você imagina como vai fazer, aí você faz um planejamento de como você vai comprando as coisas, juntando as coisas e tudo mais, até que um dia você fala, ufa, né? Construí a minha casa. Cheguei a um cumprimento. Então é isso. Deus tem um plano e esse plano foi cumprido na pessoa de Jesus, na vinda de Jesus. Então por isso que a escatologia tem como tema o cumprimento das promessas de Deus. Esse é um dos assuntos principais. Por que nós falamos de últimos tempos? Porque estamos falando de um plano de Deus que se realizou, né? Um plano de Deus que chega a cumprimento. Marli Farias, tudo bem, Marli? Edson, Noemi, graça e paz. Muito bem-vinda, Marli. Muito bom estar com a gente, viu? Então, é um cumprimento de Deus. Deus falou, Deus cumpriu, né? Então, isso é muito importante. Agora, aparece em Gálatas 4:4. É interessante também que lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, Paulo fala assim, os fins dos tempos chegaram para nós. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. Tá? Os fins dos tempos chegaram para nós. Tá bom? Então, olha só. Agora, um último versículo que eu quero citar é Hebreus 1:1. Tá? Hebreus 1:1. Elisângela. Tudo bem, Elisângela? Tudo bem com você, com a Wanda? Como é que tá a Wanda? Tá bem? Então, Hebreus 1:1 diz assim, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, havendo Deus de muitos modos e de muitas maneiras antigamente falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Olha só que interessante.
para o autor de Hebreus, já era os últimos dias. Por quê? Porque Cristo veio. Então isso é muito importante a gente entender. A escatologia, um tema fundamental é o cumprimento das promessas de Deus. Tá? Agora a gente vai perceber que esse cumprimento das promessas de Deus quer dizer o quê? Quer dizer que os últimos dias foram inaugurados com a vida, crucificação e ressurreição de Jesus. Mas não foram ainda consumados. Por quê? Nós não estamos vendo Jesus reinando no mundo com os olhos nossos, né? Nós ainda temos dificuldade, temos lutas, ainda estamos sujeitos à morte, ainda estamos sujeitos ao pecado. Então veja bem, os fins dos tempos já foram inaugurados, porque a morte e ressurreição de Jesus cumpriram o plano de Deus para salvar a humanidade. Mas os fins dos tempos ainda não foram consumados. Inaugurou, mas não acabou ainda. Entendeu? Já está inaugurado, mas ainda há alguns detalhes, né? Na verdade, às vezes acontece isso, né? Acontece isso muito com a igreja, não acontece? A igreja constrói um templo, hora que já dá para usar o templo, que já tem o básico, o principal já foi feito, o pessoal faz um culto de consagração. Porém, tem que fazer acabamento ainda, tá faltando. Quantas vezes eu já vi isso acontecer, né? Lá em Jundiaí, quando eu fui pastor lá, o templo lá acho que não está acabado até hoje. Quando nós construímos, que tinha as paredes, as janelas, colocamos o teto, não tinha nem pintura ainda. O que nós fizemos? Nós inauguramos o templo. O planejamento que tinha sido feito de construir o novo templo se realizou. Então nós inauguramos, o principal já aconteceu. Certo? Inauguramos, mas ainda faltam alguns detalhes. Ainda precisa pintura, ainda precisa acabamento, precisa aquilo. Então, o plano de Deus é esse. A morte e ressurreição de Jesus indica que o básico, o principal já aconteceu. O fim dos tempos. Os últimos dias foram inaugurados, mas ainda não foi consumado. E nós vivemos justamente entre a inauguração e a consumação. Entendeu? O nosso tempo é esse. Está entre a inauguração e a consumação. Então, os últimos tempos já chegaram, mas ainda não se consumaram. Então, esse assunto é um assunto muito importante. Então, veja bem, gente, ainda que se tenha muitas dificuldades para entender certos temas, é importante a gente entender que essa questão, esse tema do fim dos tempos, não é um tema secundário, tá? Esse é um tema principal. É um tema básico para a gente entender o Evangelho, entender tudo. Então, escatologia não é um tema assim, deixa para lá, isso não é importante. Não, o importante é que nós estamos salvos. Não, a escatologia é importante sim, porque diz respeito a questões fundamentais da nossa fé. Tá legal? Então, esse é o assunto importante. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Não sei, Guilherme, se tem alguém aí com alguma pergunta. A galera tá falando aqui que tá bem claro para quem comentou aqui, a Josefa, a Adri. Tá bem claro? Bem legal? Bom, graças a Deus, né? Tá bom? Beleza, então isso é um tema central, é o cumprimento das promessas de Deus, tá? Outro assunto que é central também, é um dos temas principais da escatologia, é o tempo da salvação final. Isso aqui é importante porque a palavra salvação, se você ler a Bíblia lá, você que lê a Bíblia, eu sei que vocês leem, né? A palavra salvação aparece muitas vezes na Bíblia. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? A palavra salvação aparece muitas vezes. Entretanto, às vezes, a palavra salvação se refere a qualquer perigo iminente da vida de alguém. Por exemplo, você pega aqui o Salmo número 3, é o que eu estou colocando como exemplo aí. Poderia citar outro, tá? Tem vários, mas eu lembrei desse, estou citando esse. O Salmo número 3, olha que interessante, o Salmo 3. O Salmo 3, o título do Salmo está assim: Confiança na salvação de Deus, tá? E aí o subtítulo está assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Aí ele começa assim: Senhor,
como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Que salvação é essa aqui? Essa salvação aqui, que eles estão falando, é que ninguém vai conseguir salvar Davi do seu filho. O Absalão queria tomar o trono de Davi. E ele estava fugindo. E os inimigos estão dizendo, tá vendo? Ó, ninguém vai se salvar da mão do seu filho. Lá embaixo, quando Davi diz assim no verso 8, o Senhor é a salvação, a tua bênção esteja sobre o teu povo, ele está falando disso. Aliás, o verbo salvar também aparece aqui, ó, no versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. De que ele está falando? Ele está falando de ser salvo de um perigo. Qual é o perigo? O seu próprio filho Absalão está contra ele. O seu próprio filho Absalão se rebelou. E Davi teve que fugir de Jerusalém. Isso você vai encontrar lá nos livros dos reis, né? Na história de Davi. E Davi está ali fugindo de Absalão a perigo de ser morto pelo seu próprio filho. Então, salvação aí é libertação de um perigo, tá? Então, muitas vezes na Bíblia, o termo salvação é usado nesse sentido, tá bom? Porém, a palavra salvação também é usada muitas vezes para se referir a uma salvação final de Deus, né? No Antigo Testamento isso se aplica à restauração de Israel, que inclui a bênção sobre as nações, mas no Novo Testamento, salvação é salvação da condenação, é salvação da morte eterna, é salvação para a vida eterna, né? Que vai durar para sempre. Essa é a salvação final. É a salvação em último sentido. Ser salvo da condenação, ser salvo do juízo, ser salvo da morte eterna, né? E poder desfrutar a vida eterna com Cristo e com os seus. Isso é o termo salvação, que também é usado na Bíblia. É uma salvação final. É por isso que eu estou falando que na escatologia o assunto é o tempo da salvação final. Deus nos salva de perigos da vida, né? Mas Deus também nos salva no sentido pleno, nos salva da condenação, nos salva do juízo, né? Nos salva da morte. Então, o termo salvação é usado também nesse sentido, tá bom? Então, a escatologia trata disso, do tema da salvação final. Agora, nesse sentido, é importante dizer que, especialmente no Novo Testamento, se fala de salvação em 3 tempos, tá? Isso aqui é muito interessante. Nós já fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós ainda seremos salvos. O Novo Testamento usa as 3 linguagens. Certo? Você quer ver? Eu quero mostrar para você como de fato é isso. Por exemplo, você vai pegar lá, vamos começar pela afirmação de que nós já fomos salvos, né? Deus já nos salvou, salvação no tempo passado. Você lê lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, lá está escrito que Deus nos salvou, Ele nos salvou. Verbo no passado, né? A salvação já aconteceu. Deus nos salvou. Então observe aí que o verbo está no passado. Tá bom? Aqui também a gente pode citar a famosa passagem de Efésios 2, 8 e 9. Né? Efésios 2, 8 diz o quê? Pela graça sois salvos. Isso poderia ser traduzido assim: pela graça já estáis salvos. Então a salvação aí já aconteceu. Ela já aconteceu. Né? Isso lembra, por exemplo, no Evangelho de João, que fala que vida eterna não é futuro, vida eterna já está acontecendo agora. Por exemplo, João 5,24, eu não coloquei isso aí, tá? Mas eu lembrei aqui agora. João 5,24 diz: na verdade vos digo, quem crê em mim e naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então veja que salvação aí é passado já. Né? Em Tito 3,5, em Efésios 2,8, salvação já aconteceu. Tá? É passado. Você já foi salvo. Por que já estamos salvos? Ou já fomos salvos? Porque a morte
E a ressurreição de Jesus já garante a salvação de todas as pessoas que creem, desde já. Né? Então há um tempo da salvação passado. Por que é passado? Porque Jesus já veio, Jesus viveu, morreu, ressuscitou. E toda aquela pessoa que crê já está salvo, já foi salvo, porque creu. Então aqui é a linguagem da salvação no passado. Já aconteceu. Tá legal? Ficou claro isso aí? Mas interessante, a Bíblia também fala no tempo presente da salvação. Nós estamos sendo salvos. Isso é muito interessante. Por exemplo, lá em Filipenses, capítulo 2, verso 12, o apóstolo Paulo nos fala para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então a salvação, ela se desenvolve. Né? Nós estamos sendo salvos cada dia. Há um desenvolvimento no presente da salvação. Tá legal? Isso é, na verdade, uma afirmação que diz respeito ao fato de que, embora já fomos salvos, nós precisamos crescer, precisamos amadurecer, precisamos aprender, ainda lutamos contra o pecado, né? Ainda temos que vencer a nossa natureza, a nossa maldade, temos que vencer as nossas tendências às coisas erradas. Isso é um processo, tá legal? Que está acontecendo. E por último, a salvação também está no futuro. Você lá, observa lá em 1 de Pedro, capítulo 1, especialmente os versículos 5 e 9, você vai ver que ele fala da salvação que vai se revelar no último tempo. Aí a salvação está no futuro. Né? Está lá no futuro. Por quê? Porque neste caso, ainda está no futuro, porque ainda aguardamos a consumação de todas as coisas. Nós ainda morremos, né? Nós ainda pecamos, nós ainda temos fraquezas, nós ainda estamos nesse mundo. Então a salvação no sentido pleno ainda está no futuro. Certo? Então a salvação já aconteceu porque você já creu no Evangelho. Porque você já é de Deus. A salvação já aconteceu principalmente porque Jesus já veio, viveu, morreu, ressuscitou. Ele morreu por nós, ressuscitou, e quem crê em Jesus já está salvo. Mas ao mesmo tempo nós estamos desenvolvendo essa salvação porque estamos aprendendo, estamos crescendo, ainda estamos sujeitos aos tropeços da vida, certo? E em outro sentido, a salvação ainda virá porque nós ainda morremos, nós ainda estamos sujeitos à temporalidade, ainda estamos sujeitos à angústia, à tristeza e tudo mais. Então nós aguardamos a salvação que virá no sentido pleno. Por isso, salvação em 3 tempos. Tá legal? Pai, Oi. a Cláudia Daniel falou assim, pede favor para você repetir a salvação do presente. Travou, né? Tá. Então vamos fazer um resuminho aí. Salvação no passado, né? Deus já nos salvou, porque nós já cremos no Evangelho. Tito 3,5, por exemplo, e Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, ou já estáis salvos, tá bom? E também a salvação está no presente, porque Paulo diz em Filipenses 2,12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Salvação é algo que você desenvolve no presente. Diz respeito ao processo de crescimento, de amadurecimento, de santificação. Isso também é o desenvolvimento da salvação que nós já recebemos, certo? Tudo bem? Mas a salvação ainda vai acontecer. Por quê? Porque nós ainda estamos sujeitos à morte, ainda estamos sujeitos aos males da vida, ainda estamos sujeitos às fraquezas humanas. Então a salvação plena, completa, ainda virá. Por que é assim, gente? Por causa daquilo que eu falei agora há pouco. Nós estamos entre a inauguração do fim e a consumação do fim. Você tem aqui a inauguração, você tem aqui a consumação. Nós estamos vivendo no meio. Tá? A inauguração já foi feita. Por isso que a salvação já aconteceu. Cristo já morreu e já ressuscitou. Então já está garantido. Mas a consumação final, a vitória sobre todas as coisas ainda não. E nós estamos nesse meio, tá bom? Por isso que precisamos entender isso, mas lembrando que a escatologia
ela nos fala de uma salvação final, ela enfatiza esse final de todas as coisas em que estaremos livres de tudo, como diz o Apocalipse, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Tudo bem? Até aí? Beleza? Respondeu aí? Satisfez? Ficou claro agora? Tudo legal? Pode responder aí para mim, tá? Já agradeceu já. Beleza, né? Tudo bem. Então, um outro assunto também muito importante da escatologia, eu chamo aqui de o estabelecimento da justiça de Deus, tá? Um dos grandes temas da Bíblia e do Evangelho é a justiça de Deus. Você vai observar que os salmos falam muito nisso, que Deus é justo, né? Usam a expressão justiça de Deus. Aliás, muitas vezes a expressão justiça de Deus é paralela à salvação de Deus, tá? Então Deus é santo, Deus é correto, Deus é bom, Deus é verdadeiro e, portanto, Deus é justo. Estas são as afirmações que nós encontramos na Bíblia. Você vai encontrar de várias formas isso em vários lugares, tá bom? Por exemplo, o apóstolo Paulo disse que o Evangelho é revelação da justiça de Deus. Isso está em Romanos 1, 16, 17. Né? Não me envergonho do Evangelho, porque ele é a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo por fé viverá. Tá? Então veja bem, o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. Ele vai dizer isso também no capítulo 3, versículo 21 de Romanos. Tá? Isso é muito importante, por quê? Porque a gente vai lembrar o seguinte, né? Esse mundo, essa vida é injusta, né? Esse mundo não é justo. É verdade, esses dias eu mencionei isso aqui numa das devocionais aí, ou numa pregação, né? O ditado popular de que o que se faz aqui se paga aqui, ele é verdadeiro só em parte. Ele não é verdade. É verdade que quem planta colhe, né? Há muitas coisas que acontecem na nossa vida, acontecem porque lá atrás nós plantamos. Há muita coisa que você está colhendo agora que você plantou, ou está deixando de colher o que você não plantou. Isso tem uma certa verdade, mas não é verdade absoluta. Tá? Nem todo mundo recebe na vida o que plantou. Tem muita gente que plantou muita maldade, fez muita coisa errada, mas nem por isso sofreu por causa disso. Nem por isso teve que responder pelas coisas ruins e pelos males que fez na vida. A vida, na verdade, é muito injusta. A gente vê isso ao nosso redor, né? Só que Deus é justo, não é? Então como é que a gente equaliza isso? Se Deus é justo, por que ele não faz nada? Por que ele não faz? Por que ele não resolve? Por que ele permite? Né? Essa é uma pergunta importante. Então, em primeiro lugar, o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. Por quê? No caso dessa passagem de Paulo, o que ele está falando é que a justiça de Deus se revela no Evangelho por meio da fé em Jesus Cristo. Na verdade, todos nós merecemos condenação, né? Todos nós merecemos o castigo de Deus. Mas o que Deus nos dá por sua graça é o perdão por causa da justiça de Cristo. É por isso que o Evangelho é a revelação da justiça de Deus. Tá? Porém, ainda assim, mesmo que a gente creia no Evangelho, esse mundo permanece injusto. As injustiças ainda estão aí. Então, a escatologia e o estudo das últimas coisas também trata disso. Qual é a resposta de Deus para as injustiças da vida, as injustiças humanas, para as atrocidades, né? Para os tiranos que assassinaram, mataram? Qual é a resposta de Deus, por exemplo, para Hitler,
que eliminou 6 milhões de judeus, queria, na verdade, extinguir a raça dos judeus toda, do mundo, da terra. E não só Hitler, não, existiram muitos outros que cometeram barbaridades, atrocidades aí enormes. Onde está a justiça de Deus? Então, a escatologia também trata disso, né? Na verdade, um tema central é o estabelecimento da justiça de Deus. Leonice. Oi, Nice. Já está perguntando alguma coisa aí? Essa aqui eu não entendi. Não entendemos a sua pergunta aqui, tá, Nice? Pode perguntar de novo, não tem problema não, tá? Então, essa vida é injusta. Então, a escatologia, ela vai tratar desse tema, tentando mostrar isso, vai mostrar isso, né? Que o fim dos tempos também é o estabelecimento final da justiça de Deus. Eu coloquei aí a 2 de Pedro 3,13, mas acabei não colocando a frase importante aí, né? A 2 de Pedro 3,13 diz que nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça, né? Aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é coerente. A nossa vida, e a vida de modo geral, é muito incoerente, inclusive, mesmo depois que você crê no Evangelho, permanece essa incoerência, né? Nós vivemos pela fé, mas ainda há muita incoerência. Não é porque você é filho de Deus, não é porque você crê no Evangelho que você está isento ou isenta de ser vítima das incoerências da vida. Então essa justiça de Deus, o estabelecimento final da justiça de Deus, é um dos grandes temas da escatologia. Tá bom? E por último aqui no 1.6, eis que faço novas todas as coisas. Essa é a expressão encontrada aí nesse versículo do Apocalipse, que resume um dos grandes temas, né, da escatologia. A ideia de fim de mundo é muito popular, né? Existem muitos livros escritos sobre isso, romances e tudo mais. Tem filmes que foram feitos, tem vários aí mais recentemente que foram feitos sobre alguma ideia sobre fim de mundo, né? Como é que vai acontecer o fim do mundo? Tem filmes que falam do fim do mundo relacionado a uma catástrofe vindo de algum lugar, alguma catástrofe que abala o sistema da Terra, né, o clima, ou coisas assim. Outros falam que esse fim do mundo está relacionado à invasão de alienígenas, por exemplo. Outros relacionam esse fim de mundo com uma doença, uma praga, que acaba acabando com a humanidade toda, né, elimina a humanidade toda. Tem outros filmes que falam desse fim do mundo como resultado de guerras nucleares, que as nações se enfrentaram e acabaram se autodestruindo. Tem vários aí, né? Então essa ideia de fim de mundo, de consumação, é muito comum e está em todo lugar. As pessoas, de modo geral, as religiões e igrejas diversas também estão lidando com isso. Então, esse tema é um dos grandes temas e eu vou falar na lição que vem, mas eu vou adiantar um pouquinho aqui. Um dos temas envolvidos aqui é a questão da natureza da história, tá? Na verdade, a nossa sociedade toda ocidental, nós temos uma visão judaico-cristã da história, que é a ideia de história linear. A história teve um começo, está em desenvolvimento e terá um fim. Não é o mundo inteiro que crê assim, não, tá? Por exemplo, no Oriente, especialmente no Oriente, mas há grupos aí de religiosos, grupos de pessoas que acreditam que a história é cíclica. Isso é, ela é uma repetição sem fim, eterna de todas as coisas. Tudo vai se repetindo e acontecendo do mesmo jeito e nunca vai acabar. Tá? Tem alguns que pensam que a história ela é isso, né? É um acontecimento sem fim, que se repete, basicamente a mesma coisa e nunca acaba. Mas a nossa visão da história, eu digo nossa aqui, não é só dos crentes, é a visão judaico-cristã, é a visão de toda a nossa sociedade. É por isso que nós temos vários filmes falando sobre fim de mundo e tudo mais. É porque a visão geral é essa. A história teve um começo, tem um desenvolvimento, vai ter um fim. Tá? Isso é muito judaico-cristão e isso é o que está na Bíblia também. Tá? Então, na nossa sociedade é assim que nós pensamos e esse é um dos grandes temas da escatologia. Tá? Isso é, a história e o universo são lineares, né?
há uma linearidade. Houve um começo. O mundo começou, o universo começou por criação divina. Está em curso, mas vai chegar um momento que vai ter uma consumação para inaugurar uma nova ordem. Por isso que Apocalipse 21:5 diz: eis que faço novas todas as coisas. Isso é, o mundo e o universo, como nós o conhecemos, ele vai ter um fim, mas esse fim não significa uma aniquilação, uma eliminação, mas uma renovação para uma nova ordem, muito melhor, completamente diferente, da qual nós temos só alguns vislumbres, tá? Esses são os temas principais aí da escatologia que giram em torno disso. Na quinta-feira eu vou falar sobre fundamentos, quer dizer, aí eu vou falar sobre quais são os fundamentos, o que nós entendemos, o que de modo geral os cristãos, eu também, né, espero que você, mas alguns fundamentos que têm marcado a forma, especialmente cristã, judaico-cristã, mas especialmente cristã, de ver a questão da história, da escatologia, do fim dos tempos. Como é que a gente entende isso? Quais são os elementos principais que formam a base, tá? Para depois a gente discutir as coisas que estão em cima. As janelas, as portas da casa, o telhado como é, tem várias tendências aí. Mas tem uma base, essa base aqui é muito importante. Então nesse tempo nós precisamos compreender isso. Quais são os elementos principais e centrais? Então é isso que eu vou falar na quinta-feira, tá bom? Para depois então a gente começar a trabalhar com os textos bíblicos e vamos discutir alguns detalhes e tudo mais, mas sempre visando aquilo que eu falei, né? O que nós queremos é aprender esse assunto para 15 a 21h30, portanto eu deixo um tempinho aí para perguntas, observações. Alguém tem alguma questão para perguntar, alguma coisa que não ficou clara, né, do que nós apresentamos aqui? Mas eu estou vendo aqui, eis que faço, tá bom, aqui é o texto, né? Tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Apareceu aí, Guilherme? Sem perguntas. Hã? Sem mais perguntas. Sem mais perguntas? Olha, eu vou pedir para vocês o seguinte, eu vou inventar um jeito aqui. A gente vai fazer um certificado online, um certificado virtual para quem completar as aulas aí do módulo. Então dá o seu oi aí, tá? O Guilherme vai controlar isso para mim, mas eu quero saber, todo mundo que estava aí, dá o seu oizinho. Oi, eu estou aqui, eu estou aqui. Se fosse uma forma de você dizer, estou presente. Eu quero que você coloque aí manifeste aí a sua presença, tá? Para a gente ir sabendo quem está. Convide mais pessoas para participar, mesmo que não tenha pego a primeira aula. O texto está escrito aí, o texto está divulgado. Mesmo que depois as pessoas que entrarem, de repente não pôde pegar uma aula, mas você tem o texto escrito, né? E você quer fazer uma pergunta, não tem problema. Você pode fazer perguntas retroativas. Não tem problema nenhum, tá legal? Mas quero convidar vocês aí, desafiar vocês a chamarem mais gente, chamar mais pessoas para participar com a gente, tá bom? Para nos acompanhar aqui. Com certeza vai ser um tempo bem legal aí. Vai abençoar a nossa vida, tá legal? Beleza? Sem perguntas? Sim. Ó, o Neto está colocando aí o quê? Todas as coisas estão no YouTube. Tá, eu coloquei o texto lá no YouTube. Coloquei o texto no Zap. Tá legal? Nós estamos aumentando aí o nosso alcance. Tá legal? Estamos aumentando aí a nossa participação nas redes sociais. A gente está no Twitter também. Estamos tweetando lá, tá bom? Então acompanhe aí. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Em nome de Jesus, então. Não tem perguntas, né? Nós vamos orar, então, para encerrar. Tá? Não, o Neto estava falando aqui que as aulas vão estar disponíveis no YouTube. Sim, gente. Essas aulas estarão disponíveis no YouTube, tá? O legal do ao vivo é que você pode participar, você pode perguntar, você pode ler o texto, pode aprimorar aí, tá legal? Então elas vão estar presentes lá no YouTube para a gente poder discutir o assunto, tá legal? Beleza? Bom, quero fazer uma oração então com os irmãos e irmãs, vamos orar, agradecendo a Deus por essa primeira aula, esse primeiro momento. Dê uma olhadinha no texto aí, quem sabe alguma coisa passou e você depois quiser fazer alguma observação, você pode fazer, tá legal? Então vamos orar? Vamos orar então.
Senhor, te louvamos por mais um dia que o Senhor nos deu, mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos dirija, que o que conversamos aqui juntos possa ser proveitoso para todos nós. Ó Deus, abençoe nossa vida, fortaleça a nossa fé, abençoe aqueles que têm enfrentado dificuldades, esse tempo tanta dificuldade, Senhor, esse tempo de tantas coisas inéditas para nós. Pedimos a Tua direção, pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Amanhã cedo estamos aí para o Caminhando com Jesus no Evangelho de Marcos, tá bom? Deus te abençoe. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!